Graça e paz, conectados com a palavra. Fugir é um ato de coragem ou é um ato de covardia? Em geral, fugir é considerado uma atitude de quem é covarde, de quem não tem coragem para enfrentar situações, seja lá qual for a situação, geralmente são mais perigosas. Por exemplo, José, filho predileto de Jacó, que fora vendido pelos seus irmãos como escravo, e está agora na casa de Potifar, como escravo, como alguém que estaria naquela casa servindo a família. Potifar é o chefe, o comandante do exército do faraó, lá do Egito. José fugiu da mulher do seu senhor quando a referida mulher lhe propôs algo que não cabia no conceito de José, que ele havia adotado em relação a Deus, a quem ele servia. Então há ocasiões onde fugir não é covardia, e sim representa ter mais coragem do que simplesmente enfrentar a situação. Fugir é mais importante e precisa-se de mais coragem para fugir do que para ficar. Eu quero destacar aqui hoje dois textos que mostram, além desse exemplo de José, do capítulo 39 de Gênesis, mas esses dois textos que eu vou trazer aqui, que mostram que fugir não é covardia, e sim representa coragem. O primeiro está em Provérbios, é da autoria de Salomão, capítulo 14 de Provérbios. Ele disse assim, no versos 14, 15 e 16: Não siga pela vereda dos ímpios, não ande no caminho dos maus, evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, não conciliam o sono se não causarem a ruína de alguém. Eu fico impressionado que nesses 3 versículos, 8 vezes aparece a palavra não. 4 vezes na primeira parte, quando diz: não siga a vereda dos ímpios, não ande no caminho dos maus, evite-o e não passe por ele, afaste-se e não se detenha. Depois ele diz assim: por quê? Por que deve-se fazer isso? Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, não conciliam o sono se não causarem a ruína de alguém. Provérbios 4, 14 a 16. Esses 8 não aparecem aqui na versão que eu estou usando. Talvez na sua não seja exatamente assim. O que nos chama a atenção é esse grande número, portanto, que nós encontramos nesses 3 versículos. Salomão, pois, recomenda a fuga, não como ato de covardia, mas como um ato de coragem. Com quem que você faz negócios? Tal pessoa ou tais pessoas merecem a sua confiança? Se não tiveres certeza absoluta disso, fuja deles. Outro texto vem do laptop do apóstolo Paulo. Alguém vai dizer, mas Paulo usava laptop? Eu acho que não. Mas se eu disser vem da pena do apóstolo Paulo, talvez também não entendam. Provavelmente Paulo escrevia com uma pena de alguma ave mergulhada em tinta para poder assim escrever. É o que ele tinha de recursos certamente na época. Então, vamos dizer, vem do que Paulo escreveu, fica mais fácil, né? Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. É a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 22, que Paulo escreve isso. Outra vez está implícito o ato de coragem, fugir dos desejos da juventude. É normal sentir desejos, é claro que é normal isso. O que devemos fazer é controlá-los ao invés de sermos controlados por eles. Paulo recomenda a Timóteo que procure andar em boa companhia. E cabe aqui então um adágio popular que diz: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Eu até procurei, mas não consegui encontrar o autor
desse adágio. Desconheço, portanto, quem é o autor. Conheço o adágio há muitos anos, mas não sei quem é o autor. Por outro lado, eu posso citar um que conhecemos, que escreveu o livro de Provérbios, chamado Salomão, onde ele diz no capítulo 13, versículo 20, quem anda com os sábios, sábio é, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Pode ser mais ou menos adaptado ao que diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Então fica aqui o ensino da palavra de Deus, que fugir muitas vezes é a melhor saída. E ainda que situações sejam situações que parecem sejam prazerosas, que podem trazer muita alegria, mas os resultados podem ser terríveis. Podem trazer consequências, muitas vezes consequências irreversíveis. Portanto, todo cuidado é pouco. Fugir nem sempre é um ato de covardia. Pode revelar integridade e fidelidade a Deus, ao invés de sermos taxados de covardes. Portanto, se necessário for, fuja. Fuja para o seu próprio bem e para o bem daqueles que o cercam. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu quero agora que você pare um pouquinho no que está fazendo e vamos a Deus em oração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai Celeste, muito obrigado pelo alerta da Tua palavra. E queremos pedir, ó Deus, ensina-nos a ter coragem para fugir quando necessário. Sabemos que isso não é covardia, mas é uma necessidade para que nós possamos crescer no conhecimento da Tua palavra e na aplicação da mesma no nosso viver. Ajuda-nos, portanto, a sermos vencedores. Oramos em nome de Jesus. Amém.